tarde. Estamos aqui para mais uma atividade do nosso 29º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Nós queremos agradecer à diretoria da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, em especial ao Departamento de Motricidade Orofacial, por montar essa mesa e pelo convite de todos aqui. Nós teremos uma mesa com um tema bastante interessante, que envolve tecnologia, e essa mesa ela tem um objetivo de contemplar várias áreas, né? Entre elas, a área da motricidade orofacial, a área da linguagem, aquelas áreas que trabalham com fala. Nós teremos o prazer de ter a doutora Aline Mara Oliveira, fonoaudióloga com pós-doutorado em fonoaudiologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita. Ela é doutora em estudos linguísticos pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita e também estudou na Escócia, professora titular do curso de fonoaudiologia e colaboradora dos programas de pós-graduação em fonoaudiologia e linguística da Universidade Federal de Santa Catarina. A doutora Aline tem estudos na área de ultrassonografia e vai falar um pouquinho para nós desse panorama que é a ultrassonografia na fala e também como ela é importante para o diagnóstico. E um pouco sobre tratamento também, como usar a ultrassonografia para tratamento. Continuando, a doutora Márcia Kester Soares, que é fonoaudióloga, doutora em linguística aplicada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC Rio Grande do Sul. Ela é professora titular do curso de fonoaudiologia e do programa de pós-graduação em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de Santa Maria. Então, a doutora Kester vai continuar falando um pouco do uso da ultrassonografia também na reabilitação. Então, tenhamos uma boa mesa, um bom congresso, e vamos começar pela doutora Aline. Então, boa tarde a todos, né, aos congressistas, à sociedade. Gostaria de agradecer ao convite inicialmente, né, à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Para mim é uma honra estar aqui falando desse assunto. Gostaria de agradecer ao professor Wilton, à professora Márcia Kester, porque eu tenho grande admiração pelo trabalho, né, e eu me sinto assim extremamente lisonjeada em estar nessa mesa falando com o pessoal aqui que está participando do congresso. Também gostaria de agradecer, em especial, né, ao Departamento de Motricidade Orofacial, que nos trouxe esse tema, né, que a gente tem se debruçado há alguns anos, e que eu percebo que ainda falta muita divulgação científica, né, para ele ser palpável dentro da clínica fonoaudiológica. Então, eu já começo parabenizando essa sensibilidade, né, de divulgar o que a gente tem feito dentro das universidades. Então, a minha proposta, né, é falar um pouco da aplicabilidade da ultrassonografia nesse grupo de crianças, né, com transtornos motores de fala. Então, são dois assuntos que eu assim, tenho muita... para mim é um presente falar desses dois assuntos. Há alguns anos eu tenho estudado, desde 2012, eu tenho estudado a aplicabilidade da ultrassonografia, e recentemente, há alguns anos, eu tenho me debruçado mais para esse grupo de crianças, né, com transtornos motores de fala. Então, unir esses dois assuntos, para mim, assim, faz muito sentido, e não só para mim, mas a literatura tem mostrado isso. Eu vou tentar, né, digerir um pouco essa literatura para vocês. Então, assim, qualquer dúvida pode me perguntar, o que eu puder explicar ou especificar depois, eu faço isso de modo bem tranquilo. Então, para dar um panorama, quem são essas crianças, né? Eu trouxe essa classificação, que é recente, né, feita pela equipe do Dr. Scheinberg, em 2019, no qual ele definiu, né, e subdividiu melhor os grupos de crianças com transtornos dos sons da fala. Então, um grupo de crianças, alguns, né, a gente já conhecia, por exemplo, o atraso de fala, aqui do canto esquerdo, que são as crianças com desvio fonológico, que tem uma vasta literatura aí que a gente estuda, né?
E depois os erros residuais de fala, que são esse grupo de criança aqui do meio da subdivisão proposta pela equipe dele. E eu vou me atentar hoje, né, especificar mais as crianças com transtorno motor de fala, especialmente, né, o atraso motor de fala e a apraxia de fala na infância. Tá? Mas a gente também tem outras crianças dentro desse grupo, que seriam as disartrias e as crianças com a comorbidade de disartria mais apraxia de fala. A gente sabe, né, que tem inúmeros modelos de produção de fala, e a gente sabe também, né, quem está na área, quem trabalha dentro da clínica, sabe como é complexo todo esse modelo. Mas o que eu quero contextualizar aqui é o que a gente vai observar por meio da ultrassonografia através de todo esse processo que acontece, desde a ideação, da intenção comunicativa, até o que de fato a gente percebe como fala, né, o sinal acústico. E esse grupo de criança específico, essas crianças com transtorno motor de fala, elas têm uma dificuldade específica no planejamento ou na programação de determinados parâmetros para produzir a fala. Então, elas vão ter dificuldade de selecionar os grupos musculares, de adequar, né, algumas especificidades que a gente precisa ter, um refinamento articulatório que a gente precisa ter, para a gente ouvir, né, aquela fala como uma produção esperada, uma produção correta. Como isso vai ter algum desarranjo ali nesse processo motor da produção de fala, a gente vai ouvir, né, nós ouvintes vamos perceber como erros de fala. Então, as crianças com apraxia, elas vão ter erros nessa parte de programação e planejamento, né? Enquanto as crianças com atraso motor, na execução desses movimentos. E como que a gente faz, né, a avaliação dessas crianças? A gente tem, né, clinicamente, algumas avaliações específicas, clínicas, diversas provas terapêuticas, e nós também temos a possibilidade, aliada a essas avaliações clínicas, instrumentos, né, no qual a gente consegue visualizar, né, de diferentes formas. Aqui eu trouxe um apanhado que a gente tem aí, né, nos laboratórios e na literatura, a produção desses gestos articulatórios, no qual a gente vai ouvir como erro. Tá? Então, a gente tem a palatografia aqui no canto esquerdo, a gente tem o magnetômetro, no qual a gente usa eletrodos para identificar todo esse movimento da produção de fala. A gente tem a ressonância magnética, que a gente consegue também observar toda essa complexidade da fala em modo dinâmico. A gente consegue ver as partes da língua, dos lábios, tudo que envolve a produção de fala. E nós temos a análise acústica, que é algo muito mais conhecido e difundido, né? Que aqui está no canto direito, tanto para visualizar, né, o diagnóstico mesmo, as especificidades dessa produção de fala, quanto a própria intervenção, né, o biofeedback utilizando a análise acústica. Mas hoje eu vou falar da ultrassonografia de língua. E por que a gente fala, né, tanto da ultrassonografia de língua? Porque comparado com esses outros instrumentos que eu acabei de citar, tem um custo-benefício muito bom, né? Então, ganhou-se popularidade nos últimos anos, porque a gente consegue identificar a língua como um todo o movimento de língua, da ponta até a raiz, de modo dinâmico, estático, ou seja, parada se a gente precisar. A gente consegue fazer uma série de análises específicas. A gente consegue ver tanto do ponto de vista coronal quanto do ponto de vista sagital. Então, através de ondas, né, ultrassônicas, na verdade, a gente usa uma sonda aqui debaixo do queixo, que libera ondas, né, ultrassônicas, e que reflete, por diferença de impedância, reflete até a língua e capta essa imagem que a gente consegue identificar aqui. Tá? Então, eu trouxe 2 exemplos. Vou mostrar mais exemplos ao longo da apresentação, para quem nunca viu, né, conseguir se familiarizar um pouco com as imagens.
Mas para isso, né, para capturar essas imagens, a gente precisa de uma série de equipamentos, né? Então, a gente tem o ultrassom mesmo, aqui do lado esquerdo, o equipamento de ultrassom. A gente já tem na forma de tablets, né, que também capta essas imagens de ultrassom. As sondas, né, que a gente coloca aqui debaixo do queixo para emitir essas ondas e capturar de fato a imagem. E programas, né, softwares, que faz a análise, a captura dessas imagens e também nos permite analisar depois como que dá esse processo de movimento da língua. Aqui na língua, o traço vermelho, né, que vocês podem identificar aqui no software, é o contorno da língua, no qual, dentro do programa, a gente faz o desenho dessa língua e que nos permite depois verificar, de fato, né, dentro daquela produção, dentro daquela fala, o que aconteceu ali naquela língua. Quanto que levou de ponta, quanto que levou de dorso de língua, o quanto que levou em direção à vertical, horizontal. Então, a gente nos permite uma visão muito detalhada, tá? Essa é uma imagem do laboratório lá que nós temos na UFSC, dentro do Centro de Comunicação e Expressão da Linguística, e no qual a gente tem, né, todos esses equipamentos. E tudo isso nos permite o quê, né? Mas para que a gente tem tudo separado? Para analisar, né, tanto os dados típicos, então a gente consegue observar tudo que acontece dentro da produção de fala de crianças que não têm erros, né, perceptivos, tanto quanto as crianças, né, ou né, os sujeitos que têm esses erros. E aí a gente consegue, nos permite detalhar que tipos de erro, o que está acontecendo com os movimentos, com a produção motora de fala, ou com gestos articulatório, ou então inferir o que está acontecendo, e também o processo de terapia, por meio de um processo que a gente chama de biofeedback terapêutico, tá? No qual a criança usa essas imagens, né, o terapeuta e a criança usa essas imagens para detalhar melhor o que ela tem que se produzir, como que ela tem que movimentar a língua, qual é a velocidade, todos os parâmetros que permitem, né, a melhor inteligibilidade de fala. Tá? Então, para especificar bem, assim, essa aplicabilidade, eu trouxe um estudo, né, que aborda o diagnóstico, e mais para frente eu vou falar um estudo que aborda o biofeedback, que seria a intervenção. Nós temos poucos estudos na literatura ainda, mas recentemente um número expressivo, assim, tem aumentado, né, os estudos dentro desse grupo de crianças. Por quê? Porque a gente vê que, né, não só, né, no interior dos estudos que envolvem a ultrassonografia, mas do modo mais amplo, esse grupo de crianças tem sido estudado, tanto do ponto de vista de diagnóstico quanto do ponto de vista de intervenção. E como esses estudos têm nos mostrado que a gente pode usar a ultrassonografia para contribuir com esse diagnóstico e até mesmo com a intervenção, recentemente tem uma produção científica maior, né, para esse grupo de crianças. Então, o que eu trouxe aqui para vocês, né? A comparação de... Oi? Pois não? Ah, tá. A comparação da produção de fala dessas crianças. E aí, nós conseguimos, né, realizar um estudo que comparou a crianças com apraxia e crianças com desvio fonológico, no qual a gente queria diferenciar, por meio de ultrassonografia, né, se tinha alguma diferença de produção entre essas crianças. Então, a gente fez toda a avaliação clínica e comparou a produção dessas crianças. O que a gente identificou, né? Porque, perceptivelmente, quem trabalha na clínica sabe o quão é difícil diferenciar esses dois grupos. Que, apesar da gente ouvir o TAN e o CAN de modo correto, por exemplo, né, esperado, elas utilizam diferentes estratégias articulatórias, né?
E de CAN, e a mesma coisa acontece para quando a criança faz as substituições de CAN para TAN. Então, o que isso nos traz, né? Essas comparações de curvas, né? Aqui a gente tem o vermelhinho, que seria a criança com apraxia, e o verde, que é a criança com desvio, que a gente tem, apesar da gente ter perceptivelmente o som esperado, elas realizam produções motoras diferentes, elas utilizam gestos articulatórios diferentes para atingir o mesmo resultado. E isso, na prática clínica, nos mostra que a gente tem que usar estratégias diferentes também de intervenção. E aí, né, a aplicabilidade do biofeedback, nesse caso, né, na intervenção dessas crianças, nos mostra, né, como eu disse, um crescente aumento de estudos utilizando essa técnica, né, recentemente, principalmente nos últimos anos, nos mostra que durante o processo de aprendizagem motora, né, que a gente costuma utilizar com essas crianças com apraxia, a gente tem que focar bastante, né, nesse processo de intervenção, utilizando o ultrassom, principalmente nas etapas iniciais do tratamento, no qual ela ainda está aprendendo a produzir o gesto articulatório, o som-alvo, né, que é tão difícil para essa criança. Então, a gente tem resultados interessantes para tratamentos intensivos, né, que a literatura já colocou, e a gente tem, assim, né, um trabalho que mostra, né, o professor Preston mostrou, um resultado muito significativo, né, na questão da produção, principalmente produções difíceis, que a gente sabe que a criança tem mais dificuldade de produzir, dos sons dos R's e os S's, né, adquirindo até mesmo generalização e retenção desses sons por meio do biofeedback. Paralelamente, lá no laboratório da UFSC, nós, antes um pouco da pandemia iniciar, nós iniciamos um estudo utilizando duas crianças, né, que têm previamente um diagnóstico de transtorno motor de fala, depois a gente até reviu o processo diagnóstico dela, de acordo com as novas classificações, e fizemos uma análise bem minuciosa e definimos como atraso motor de fala. E a gente aplicou, né, tanto a avaliação quanto a intervenção dessas crianças, 2 sujeitos, uma de 8 e outra de 15 anos, e identificamos, né, e aplicamos, na verdade, uma abordagem intensiva, ou seja, 4 horas semanais, né, durante 3 semanas, num total de 12 horas de intervenção, mesclando parte de biofeedback e parte de terapia tradicional baseada nos princípios da aprendizagem motora. Como nós precisamos, assim, para comparar essas crianças, a gente quis que elas estivessem no mesmo nível, né, da hierarquia motora, a gente trabalhou um som, né, um alvo, na verdade, com palavras, com CAN. Então, eu trouxe um vídeo aqui para vocês, para ilustrar, na verdade, um pouquinho do trabalho. Cabana. Mais uma vez. Cabana. E a outra? Cabana. Outra palavra. Cuca. Vamos lá? Cuca. E a cueca? Cueca. Então, dá para a gente identificar, né? Ela consegue ver o que ela precisa produzir. E a terapeuta em constante feedback, assim, né? Então, leva mais a ponta da língua, abaixa mais a ponta da língua, sobe, coloca na própria terapeuta ultrassom para ela poder identificar essa diferença. E isso, a gente conseguiu, né, um resultado satisfatório em um dos grupos. Então, a análise perceptiva auditiva mostrou de regular, né, uma qualidade, uma inteligibilidade ruim para boa, e uma porcentagem de consoante correta também bem significativa, né, de 33% para 84%. E as imagens de ultrassom permitiam ver, pós-terapia, já um gesto de dorso de língua mais preciso do que no começo da terapia. Embora o tempo, né, como vocês puderam ver, foi baixo, né, 12 sessões apenas,
O ultrassom mostrou ser útil, principalmente no início da terapia, nesse processo de aprendizagem motora, mas a gente também tem que verificar, ampliar melhor a nossa amostra, né? Isso que eu queria deixar claro aqui. Embora seja um equipamento muito motivador, a criança adora, assim, né? Se eu trazer vídeo para vocês, elas brincam, gostam bastante. Então, aumenta muito a motivação, que é um dos princípios da teoria motora de fala, né? Mas a gente tem algumas limitações, né? Tanto do ponto de vista da própria visualização do formato da língua, né? Quanto da aplicabilidade clínica ainda, né? Que a gente tem hoje num contexto mais terapêutico. Entretanto, a gente sabe que o biofeedback ele é muito promissor para melhorar a eficácia, a precisão, a acurácia, como a gente viu num dos exemplos que eu dei. E ele pode ser, né, desde que eu estou aqui trabalhando com a ultrassonografia 2012, o equipamento, né, os equipamentos, ele tem barateado, né, cada vez se tornando menor. Então, a gente tem possibilidade, sim, né, de ser algo muito real no nosso dia a dia e que nos permite reduzir, né, e melhorar a aplicabilidade nesse grupo de crianças que tem bastante dificuldade na questão da produção de fala. Então, assim, quis ilustrar um pouco, né, da aplicabilidade, de como a gente pode detalhar a produção dessas crianças, mas eu também gosto muito de reforçar que nada substitui a intervenção tradicional. Então, o que a literatura tem colocado é que a associação das duas terapias, né, o biofeedback, a própria o próprio diagnóstico usando a ultrassonografia, nos permite sim detalhamento fonético e do que está acontecendo com esse movimento de fala, ou seja, um melhor prognóstico. E aí a gente tem que cada vez mais ampliar os estudos com maior evidência, com maior N, né? Grupos maiores, de maior nível de evidência, para a gente poder ter generalizações de fato que acontece com esse grupo de crianças. Tá? Então, é isso que eu queria trazer, estou à disposição para a gente discutir depois sobre toda essa temática. Obrigado, doutora Aline. Vamos ouvir agora a doutora Márcia Kess. Obrigada pelo convite, obrigada, Hilton, né, em nome do Departamento de Motricidade Orofacial aqui, pela oportunidade de estar numa mesa da área de motricidade orofacial e estar aqui junto com a Aline também, né, que estuda, pesquisa bastante nessa nossa área de fala, e eu acredito, né, na minha concepção que não sei se compartilhou a minha tela. Não, tá com algum problema, só um minuto. Que eu acredito que a Aline, assim como eu, nós temos uma percepção de que a fala e MO, né, tem uma relação muito intrínseca, na verdade. Então, para falar um pouco, né, do que nós fomos convidadas a falar, dos avanços, eu trago para vocês, então, o recente parecer que eu participei junto à doutora Aide e à doutora Larissa, para a sociedade, né, que eu acho que é importante nós termos esse acesso, né, de ler algumas diretrizes, né, alguns direcionamentos que foram feitos a pedido do Conselho, e que a sociedade pediu que nós que trabalhamos, né, com o ultrassom, pesquisamos, fizéssemos algumas considerações. Então, é importante, acho, o conhecimento do que tem sido feito, né, no nosso país, nas áreas da pesquisa. Também trouxe para vocês, né, a importância de um livro recentemente publicado. Ele foi publicado pela doutora Giovana Ferreira Gonçalves e Miriam Brum de Paula, que são linguistas, mas que pesquisam muito, né,
com a ultrassonografia, e esse livro, ele está disponível, né? Então, ele tem vários capítulos, tanto de avaliação da fala em si, né? De avaliação com ultrassom, quanto em casos de segunda língua, quanto de terapia. Então, tem vários capítulos, né? Que podem ser explorados para quem quiser conhecer os aspectos também da ultrassonografia, de pesquisas brasileiras, né? E eu trago, né, como a Aline já comentou, a questão da importância da terapia com biofeedback visual instrumental, né, nas patologias de fala, especialmente, né, que a literatura, como um recente estudo de Sudgen e colaboradores foi publicado em 2019, apresentando, né, aspectos dessa terapia com biofeedback visual instrumental do ultrassom e o quanto tem sido pesquisado internacionalmente em apraxia, né, e em erros persistentes ou residuais de fala. O trabalho de Rosado, ele está no livro, né, esse livro publicado, que foi uma revisão que a autora fez, foi minha orientanda aqui de mestrado, que nós também fizemos um levantamento da literatura sobre os trabalhos em si, né, de terapia, observando quais sons eram mais trabalhados, né, mais feita a intervenção, que a grande maioria, tanto internacional como o que nós já ouvimos falar, né, em vários países, é com URAM, né, que é a maior dificuldade que nós terapeutas temos quando temos que fazer a intervenção, né, o quanto esse paciente consegue perceber o gesto do URAM, produzir esse IRAM. Então, esses dois trabalhos são de revisão e são interessantes, né, para serem lidos e observados, mas nesse trabalho, né, do Sudgen, ele mostra que a maioria das pesquisas com terapia, né, com o biofeedback visual instrumental do ultrassom, elas foram feitas nos Estados Unidos, no Canadá, na Escócia e na Austrália, e poucos nós temos no Brasil, né? Então, no Brasil, nós temos 2 trabalhos de doutorado que foram orientados aqui com terapia, né? Orientados aqui, co-orientados pela doutora Larissa Berti, porque ela é nossa precursora no país, né? Com esse trabalho do ultrassom. As pesquisas da Mello foram com a terapia com plosivas, de Barberena com URAM, TEP, a de Rosado, né, com Chan e Jean, e recentemente uma publicação que sairá, vou apresentar aqui para vocês, de Machado, que foi um trabalho nosso aqui, de graduação com pós-graduação, a intervenção com um caso de ceceio anterior. Aqui eu trago para vocês, né, o trabalho da Barberena, mas no sentido de se pensar, né, eu iniciei esse trabalho de pesquisa com ultrassom, com biofeedback, porque nós sabemos que o transtorno fonológico ele não tem uma dificuldade maior de produção desse som, no sentido de uma produção fonética, né, maior. Essa criança tem só uma dificuldade de organização linguística, mas algumas crianças têm uma dificuldade, sim, de produção desses sons. Então, a minha orientação, né, inicial do doutorado de Barberena foi justamente pensando, né, em quanto se poderia trabalhar e ser uma terapia mais rápida, mais eficaz, né, para esse paciente adquirir URAM. Né? Então, ela fez uma proposta terapêutica e sempre, né, pensando que nós precisamos ensinar o som na palavra, em sentenças e depois na fala espontânea, né? Pensando em todos os aspectos que não é só na produção da fala, né, em palavras isoladas, mas sim que as crianças em si, né, elas precisam da fala espontânea porque é o nosso dia a dia. E eu trouxe, então, né, a importância dessa exposição com biofeedback visual, como foi trabalhado. Então, essa consciência, né, de como é a produção do URAM,
vou passar pedacinhos, né, do vídeo para vocês perceberem. Aqui ainda não se estava trabalhando diretamente com o aparelho do ultrassom, né, para fazer o biofeedback. Primeiro se dava noção para a criança, né, de como a língua se movimenta. Então, vocês vão ver nesse pedacinho aqui a menina tentando explicar para ela se conscientizar como que era esse movimento da língua. É só levantar para frente, olhar para frente. Tiro. É só fazer isso. Ah, é só fazer isso? Então faz aí pra eu ver como é que é. Para trás. Ó, tiro. Deixa eu levantar para trás com a minha língua. Faz a palavrinha, então, ali. Qual é aquela ali, ó? Então, esse momento de conscientização, né, do movimento da língua, que sem o biofeedback que a gente vai observar aqui, né, nessa outra criança, vocês vão ver que a criança já tem a atenção focada, né, no aparelho de ultrassom e em como se automonitorar. Tira a tua mão assim. Bota aqui. Isso. Marla. Agora é a Mara. Marla. Marla. Isso! Mara. Hã? Marla. Isso! Olha aí que tu consegue. Vamos ver agora assim, ó. Mara. Marla. Eu tenho que ver. Então, vocês veem que ela observa, né, na tela, observa o movimento da língua e fica tentando controlar essa produção, né? Quando foi acelerada, ela não tinha ainda a condição de falar, né, num ritmo mais rápido, porque ela ainda não tinha realmente, né, organizado essa produção. Desculpe. Aqui, a importância, né, de que o feedback, ele dá esse conhecimento, então, da performance. Então, naquele primeiro caso ali, o feedback que nós, sem um aparelho, né, de ultrassom fazemos, é dar esse feedback a partir do que é possível ela observar nela, no terapeuta. Assim se faz também, né, com o ultrassom. E aqui eu coloquei essa outra paciente justamente para mostrar o quanto ela prestava atenção. Ela chegava, né, a fazer movimentos, assim, tentando acompanhar, para que justamente quando se faz esse feedback, né, da performance do paciente, ela modifica esse plano motor, ou seja, ela começa a perceber que ela tem que controlar de modo diferente essa produção da fala. Ó, vem um pouquinho mais pra trás, senão a tia não vai conseguir colocar assim aí. Isso. E essa aqui é quem? A Sala. Sala normal. Fala sala. Isso. E agora sim. A sala. Essa aqui não. Essa aqui é a A sala. Isso. Como é que é? A sala. E nesse último caso, então, a importância também, né, eu acabei tendo que tirar o slide seguinte, que esse menino já tinha uma produção mais automatizada, né, então a investigação junto da questão da prosódia, ou seja, o quanto eles precisam, né, automatizar e precisam utilizar isso numa fala encadeada. Muito bem, agora nós vamos falar as palavrinhas de novo, tá bom? Tá. Então, vamos ver, essa aqui é a... Parede. Isso, agora tu já pode falar, né, mas... Não precisa... Para, cadeira, feira, tiro. Aquele já está, né, como eu falei, automatizado, né, a produção do RAM. Ele, no outro vídeo, falava encadeado, né, e contava história. Então, aqui é um processo já de avaliação e se utiliza o ultrassom só, se necessário, para dar o biofeedback. E aí, né, seguindo nesse contexto de pesquisa com o transtorno fonológico, pensando, né, em possibilitar
um trabalho mais adequado e mais eficaz também com as orientações de pesquisa, né? Nós investigamos, então, a terapia nos casos dos transtornos dos sons da fala decorrentes de alterações orofaciais. Então, existe uma pesquisa, né, com adolescentes que tinham alterações importantes na fala, nas fricativas, né? E nós tivemos uma menina de 8 anos que apresentou um ceceio anterior e nós fizemos o trabalho, né? Organizamos a pesquisa para um trabalho de graduação com orientação da doutoranda e junto comigo, e nós fizemos, então, esse trabalho que vai ser publicado esse ano ainda na revista Distúrbios da Comunicação, justamente, né, para se estudar esse movimento da língua em casos de ceceio anterior, do S, do Z e do X e do J, e essa produção, né, da terapia em períodos mais curtos. Então, o nosso objetivo, né, era descrever o gesto articulatório das fricativas alteradas, pré e pós-terapia, numa menina de 8 anos, e como a doutora Aline falou, né, entre 6 e 8 anos, Schreiber, na classificação, ele salienta muito que nós precisamos observar se essas crianças seriam só realmente um atraso de fala, ou seja, um transtorno fonológico, né? Ou se elas são candidatas a um erro persistente, né, de fala, um erro residual. Então, nós precisamos observar e o quanto antes também, né, trabalhar essas dificuldades. Então, nesse caso dessa menina, ela tinha um ceceio anterior, nós fizemos a avaliação fonoaudiológica, a avaliação ultrassonográfica, e a terapia, né, com biofeedback associado aos princípios de aprendizagem motora de fala, assim como uma abordagem, né, miofuncional para as dificuldades apresentadas pela menina. Aqui eu trago para vocês, né, o protocolo para a INF, que foi feito pela doutoranda Portaletti, que ela fez no mestrado. Então, foi um protocolo validado para avaliação, né, da produção da fala com o ultrassom, pensando em ambientes neutros, né? Então, avalia-se o PAN, o BAN, sempre em posição de meio, né? De onset medial, e com a vogal antecedente e seguinte à vogal central A, né? Claro que, por exemplo, a pesquisa de Barberena, nós fizemos com o URAN, contrastando com o LAN e com o IAN, né? Então, os ambientes em si, ou as vogais precedentes e seguintes foram diferentes. Então, é importante, quando se avalia, pensar, né, qual é o objetivo, porque neste caso aqui, nós gostaríamos de ver, né, essa alteração do ceceio, nós fizemos esse protocolo, e mais algumas outras palavras, com S, Z, X e J, variando o ambiente precedente e seguinte, né, a vogal precedente e seguinte, para ter parâmetros melhores, né, e bem mais específicos. E aqui, né, nós usamos sempre a imagem no aparelho para fazer a avaliação desse protocolo, e nós temos os parâmetros de imagem, né, do ultrassom, que foi feito no mestrado da Carolina Portaletti, né, a partir de dados de adultos. Então, qual é a imagem ultrassonográfica, né, das consoantes para os adultos em cada fonema. Essa menina foi trabalhada com 5 sessões, né, então a terapia dela durou 5 sessões de 50 minutos. Inicialmente foi explicado o que era o ceceio, demonstrado o modelo correto, foram produzidos, né, como eu mostrei para vocês lá, aquela primeira sessão, onde a língua deveria ser posicionada, onde ela ficava no repouso, né, a produção dos sons alvos isolados, explicar o que é o ultrassom, o que é o biofeedback com o ultrassom, como seria esse processo. Na segunda sessão, né, ela observava no terapeuta o modelo correto e fazia a produção, né, de sons isolados, sílabas, e ainda tinha os exercícios miofuncionais com e sem, né, o biofeedback, além dessas produções de fala também. Então, todos eles eram com ou sem biofeedback. Na terceira sessão, né,
as palavras monossílabas, dissílabas e trissílabas e os exercícios também, utilizando como é no terapeuta, como era para criança. Depois, na quarta sessão, já fazendo em palavras e frases, né? Já ampliando para uma automatização da fala. E, por último, na quinta sessão, então, ela conseguiu, né, adquirir a elevação da ponta da língua para a produção, né, do S e do Z, e uma maior constrição de língua nos fricativos X e J, que era uma dificuldade, né, dessa paciente. Então, assim, a otimização da terapia em relação a essa dificuldade da produção da fala dessa menina. Era isso, né? Eu me coloco à disposição, mas eu saliento para vocês, né, que eu acho importante, como foi falado aqui nessa mesa, quanto nós precisamos estudar e o quanto nós precisamos pesquisar, especialmente em adolescentes e adultos com essas alterações, porque eles muitas vezes se favorecem por ter esse biofeedback, por ter a alternativa de enxergar se ele está fazendo o movimento, né, correto, se ele consegue produzir aquele som. O biofeedback do ultrassom é excelente para as terapias, só nós não temos ainda, né, evidência científica. É importante que se tivesse mais evidência com adolescente e adulto, que talvez se beneficiassem bastante, né, desse material. Obrigada. Eu consegui chegar até o final. Eu acho que o Wilton não está. Acho que não, acho que caiu a internet, ele não está aqui. Então, eu vou aproveitar esse tempinho para falar quanto eu gostei de participar, né? Eu participei como banca dos 2 trabalhos que você apresentou, né? E a gente percebe o quanto que a gente tem que explorar mais, né? Tanto do grupo de crianças, né, com transtorno motor, com erro residual, que foi um trabalho inovador que você fez com a sua aluna. Então, acho que é por aí mesmo, a gente precisa aprofundar mais nos estudos, mas já os primeiros trabalhos já mostram quão é efetivo, né, tanto na intervenção quanto no próprio diagnóstico. Muito bom, Aline, muito bom, Márcia. Eu quero desde já agradecer a vocês, em nome do Departamento de Orofacial. A doutora Silmara, assim, a gente tem uma plateia virtual muito grande, mas do que a gente está vendo aqui no chat, a doutora Silmara está aqui, então, em nome dela, que é vice-coordenadora do departamento, eu quero agradecer a contribuição de vocês na motricidade orofacial, porque a fala também é um campo de pesquisa nosso. Nas nossas conversas havia uma preocupação de vocês de contemplar isso, mas eu quero parabenizar não só a doutora Silmara, a doutora Roberta, todo o departamento de motricidade orofacial, pelo convite a vocês. Eu acho que foi incrível. Tem algumas perguntas. A gente tem, na plateia virtual, a presença ilustre da doutora Larissa Berti. Então, eu quero que mande um abraço para vocês e parabeniza não só vocês, mas o grupo de pesquisas que vocês estão. Tem algumas perguntas minhas, porque a gente acabou, há 2 anos atrás, a gente adquiriu o aparelho de ultrassonografia também, o software do AAA, então a gente tem aqui na universidade. Eu sempre brinco com a doutora Larissa, que eu vou usar para deglutição oral, mas eu tenho uma série de perguntas e dicas. Mas eu vou contemplar as perguntas primeiro da nossa plateia virtual. A primeira pergunta é o custo do equipamento, não é? E se existe um software específico, vocês já falaram disso, não é? E se existem cursos de formação também. São essas 3 perguntas principais. Não, pode falar. Com relação ao custo, ele não é barato ainda, né? Assim, tão acessível, mas ele tem barateado, que nos deixa muito felizes, assim, né? Com a possibilidade de cada vez se tornar mais popular. E, além disso, ele tem se tornado mais eficaz mesmo, né? Quando os primeiros ultrassons que vieram para o Brasil, até no laboratório da professora Larissa,
E o comparado com o que a gente tem hoje, a qualidade é totalmente diferente, né? Então, a gente pode fazer um paralelo com a própria análise acústica, né? Ao longo dos anos, ela foi barateando, né? E hoje qualquer pessoa pode ter acesso. Então, eu acho que a gente está próximo, sim. Eu sou bem otimista nesse sentido, por conta desse processo que a gente tem passado, né? Custo, eu não sei precisar muito bem. Eu sei que a gente fez um levantamento faz pouco tempo. Eu não sei se estava mais ou menos... Você sabe, Márcia, quanto que está? Não, eu fiz o levantamento porque agora tem o portátil, né? Então, o portátil é mais acessível. O software tem que ser o AAA, né? Tem que ser o software deles, né? Então, para esse caso, assim, mas também tem outros softwares, né? Que é o UltraCats, né? O UltraCats, né? Eu não uso, mas que também é possível. O que eu sinto falta, o valor eu realmente não sei, o que eu sinto falta é justamente, Hilton, da formação, né? Que eu acho que tinha que ser dada a formação, assim, para as pessoas interessadas, para as pessoas poderem já ir aprendendo, né? Se não aprender como interpretar os resultados, como olhar as imagens, né? Porque realmente é bastante trabalhoso para fazer a pesquisa, né? Na prática terapêutica, se não se usa em pesquisa, se usa em clínica, é mais dinâmico, né? Então não se tem tanto trabalho em si. Mas eu não lembro, Aline, o preço, assim, voltando, né, à questão do custo. Eu sei que o nosso foi caro porque a gente comprou o aparelho de ultrassom, então eu tenho aqui o aparelho, né? Que isso não precisa mais agora. Eu acho que a formação é algo que onde a gente vai apresentar o trabalho tem essa pergunta, né? Eu acho que todo mundo tem muito interesse de aprender, sim. Uma que eu assisti ontem, né, com a Larissa, né? Também teve essa pergunta, né? Esse interesse das pessoas de fazer o curso. Acho que é bem importante. A gente pode ir pensando assim, né, no futuro. Porque, assim, é um universo muito... Uma coisa que eu acho que é bem importante frisar é o universo acadêmico, né? Essas pesquisas que eu trouxe, assim, que é um detalhamento. Então, a gente precisa de um equipamento muito mais avançado do que realmente por exemplo, uma intervenção com biofeedback. Não sei se a Márcia tem essa mesma ideia. Uhum. Então, o que tem, eu acho que seria mais interessante até para as pessoas que estão na clínica, com esses pacientes mais graves, é o próprio biofeedback, né? Porque na prática acadêmica a gente precisa desenvolver medidas, estatísticas robustas, né? Comparação com aqueles gráficos que eu mostrei. Aquilo lá requer um aprofundamento gigantesco. Não que as pessoas não tenham que aprender, é claro, né? Mas a aplicabilidade mais assim acessível e realmente eficaz, né? Eu acho que parte da pesquisa, esses resultados, igual a gente viu lá, o refinamento que precisa ser feito dos gestos, né? Durante para um grupo e para o outro, como a gente traz essas informações da pesquisa para a prática clínica e na aplicabilidade do biofeedback, o ultrassom não precisa ser tão né, com frames tão robustos igual que a gente tem na pesquisa, né? É verdade. Em outros trabalhos eu já vi essa colocação. Então, para biofeedback em si, eu acho que vai se tornar mais popular em breve, porque a gente não precisa de um ultrassom tão caro. Uhum. E o que ajuda muitas crianças, tanto na minha realidade, que é um outro grupo de crianças, né, que transtorno motor e grave, as duas, quanto na sua, você mostrou, né, o quão foi benéfico para as crianças. Então, a gente tem muito para contribuir com a intervenção, né, clínica. Uhum. Tá. Então, Aline e Márcia, com essa acessibilidade a equipamentos portáteis de ultrassonografia com boas imagens, o clínico que desejar iniciar esse trabalho e também, claro, lendo todos os trabalhos que vocês têm feito e publicado,
ele pode iniciar essa investigação e tratar disso, na verdade, usar como biofeedback, porque, como você falou, é o interesse do clínico, né? As pessoas aqui estão maravilhadas no chat, é o interesse do clínico. Então, talvez, isso que você fala, Aline, essa acessibilidade clínica, o uso para o biofeedback de aparelhos cada vez menores e com custo menor, talvez seja uma saída para a terapia fonoaudiológica também na área de fala, complementar de fala. Acho que é mais ou menos isso, não é? Exatamente. Com certeza. Eu penso assim também. E eu acho que mesmo o biofeedback, a gente tem muita coisa para trabalhar com o terapeuta, né? Porque tem as fases, igual a professora Márcia mostrou, as etapas, bem certinho, né? Primeiro a gente tem que mostrar o que a gente precisa da criança, explicar bem certinho né? Qual que é o uso daquele aparelho, não é chegar e só já colocar a criança diante do ultrassom e, né? Tem todo um plano terapêutico que tem que ser seguido, que a literatura mostra, né? Então, só aí já tem um curso enorme, assim, para ser tratado. Algumas pessoas estão dando algumas informações aqui de valor, né, do equipamento, que é esse equipamento da pesquisa, né, que vem com software AAA. A doutora Andrea Mota, ela nos dá aqui um valor de R$20 mil. A doutora Larissa Berti fala de 7 a 10 mil libras, o preço do equipamento, do software e tudo mais. Quando a gente comprou aqui na Universidade Federal de Pernambuco, o custo total, porque tem o custo da importação também, ficou em torno de 25 a 26 mil reais. O que a gente gastou muito foi com a importação, mas a gente teve a ajuda da universidade para isso. Então, em torno de 20 mil, 7 mil a 10 mil libras, como diz a doutora Larissa, e como diz a doutora Andrea, 20 mil reais. Acho que é isso. Então, deixa eu só fazer a minha pergunta, né? Adorei o livro de gestos da fala. Eu estou aqui comprado, doutora Márcia, eu acho que é isso. A gente estava conversando aqui porque a gente está usando o ultrassom para a avaliação da deglutição, além do movimento do ocioide, que é aquele trabalho que também existe aqui no Brasil, existe o doutor Leandro Pernambuco, a doutora Larissa Beck, a doutora Roberta Gonçalves, e pesquisas internacionais têm feito isso. A gente quer ir um pouco acima, a gente quer ver o gesto da língua, o gesto da deglutição, na área de deglutição da fase oral da deglutição, que é esse o trabalho que está mais próximo da minha área, que é multisensorial, do orofacial, do que da disfagia. É possível a gente ter elementos, a gente estava com um grupo de pesquisa, elementos dos trabalhos que falam desse gesto da fala, para gestos da deglutição também, porque eu acho que é por aí, né? A gente, embora tenha a imagem, a gente vai trabalhar com os frames, né? E esses frames vão nos dar uma informação. É por aí? Eu acho que o trabalho tem que ser iniciado com pessoas que não têm problemas de deglutição, porque eu imagino que a variabilidade entre elas deve ser alta, mesma coisa acontece com a fala, tá? Por isso que eu estou pensando assim. Então, teria que fazer um trabalho bem legal. Não sei se você conhece o trabalho da Simone, que é foi aluna da Larissa. Sim. Em diferentes faixas etárias, para depois comparar, né, com grupos de produções de deglutições atípicas que você tem interesse de observar, né? Não sei qual que é o teu público de fato, mas eu faria assim. Iniciar com adultos com deglutição normal e estudar esse gesto. Diferentes faixas etárias também. Né? Ok. Eu concordo, Hilton, porque nós começamos assim também, né? Quando nós começamos as pesquisas aqui com a orientação da doutora Larissa, foi exatamente isso: adultos, crianças típicas e crianças com transtorno, né? Fonológico, ainda não, né? Para poder ter esse parâmetro, né? Que é bem importante. É porque eu acho que não vai ficar só na observação da imagem, no teu caso. É a mesma coisa da gente, né? A gente precisa ter medidas, né? Porque como é um trabalho científico, você vai precisar ter medidas para comparar o que você vai considerar típico, né? Dentro da deglutição
esperado, o que aquilo já é atípico, tem que intervir. Então, vai ter que traçar as medidas para poder comparar. Eu tenho entendido, assim como na termografia, embora a gente tenha imagem termográfica, a imagem, o que vai interessar para a gente de forma é a quantificação desse movimento, né? Então, a gente vai ter que ter os frames também. E eu tenho aprendido que a gente tem duas linhas aí. Uma linha para a gente estudar os frames, o gesto, não é? Que mesmo tendo a imagem, a filmagem, a gente vai ter que estudar isso. E uma linha que faz uma análise mais próxima do qualitativo, da qualidade do movimento, que é isso que vocês mostraram aí no trabalho de biofeedback. Vou abrir aqui para vocês falarem um pouquinho das suas palavras finais e, mais uma vez, agradecer a generosidade de vocês dois. Imagina, obrigada, Hilton. Realmente, assim, para mim, né, é uma honra. Eu estudo há bem pouco tempo, né, nessa área, e estudei sempre com o auxílio da doutora Larissa, né, porque a gente precisa desbravar alguns caminhos, né, não pensando só, eu acho, na área específica, né, como eu, por exemplo, sempre estudei muito no grupo do transtorno fonológico. Acabou. Não, pode continuar. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando, né, como eu disse, com a área de vocês. Obrigada. Doutora Aline? Eu também, assim, falar desses dois assuntos é um presente para mim, né? E fico feliz de falar dentro do departamento de motricidade, né? Porque também a gente tem uma conversa, a gente precisa interagir, né? Não só dentro da linguagem, mas também porque a fala tem, né? Essa multidimensionalidade, então a gente precisa ver em todos esses aspectos. E agradecer todas as parcerias, né? Porque a gente não faz nada sozinho, né? Como a professora Márcia disse. Então, com a professora Márcia, com a professora Larissa, tenho parcerias também com o professor Ronaldo, da Universidade Federal de Sergipe, da UNB, né, do professor Jorge, que me ajuda nessas análises. Então, acho que a gente criando, né, parcerias, a gente consegue evoluir esses estudos dessas crianças, né, que precisam de muita intervenção, muito tratamento ainda. Então, mais uma vez, obrigado, gratidão é a nossa palavra. A doutora Andréa Mota está falando aqui, a doutora Larissa Berto vai dar um curso de ultrassonografia no Cefac, vai ser um prazer encontrar todos vocês lá. Muito obrigado, gente. Gratidão. Obrigada, gente. Tchau, tchau.